bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas! Este aqui é o Café com Costureira e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Midi, como assim Café com Costureira? Sim, gente, mandei para vocês, avisei vocês ontem. É uma nova série de lives que nós vamos ter na parte da manhã, tá bom? Depois você vai até nos stories lá, ver a questão do horário, tá? Se você tinha votado, quando eu coloquei, se você tinha votado às 9h30 ou às 10h30, tá bom? O que a gente vai fazer, o melhor que, o mais que tiver votação, no caso, tá? E esse Café com Costureira, ele é basicamente um bate-papo para nós costureiras. E nós vamos ter, sim, na próxima semana, convidadas, tá? Convidadas, sim, Café com Costureira. Vamos ter as costureiras físico não, né? No vídeo aqui também, e nós temos vocês, né, que são costureiras que estão aqui, tá bom? E basicamente, essa série de lives eu quero trazer pra gente bater esse papo com relação às que tem muitas dúvidas, né? Não tem, né? Quando você tá começando um negócio, né? Iniciando, entrando em algum ramo que é diferente pra você. Você sente aquela insegurança, será se eu, sabe? Será se eu consigo? Será se eu vou? Para você não se sentir só, né? Porque nós estamos aqui. Então, basicamente, esse é um bate-papo de Café com Costureira mesmo, tá? Não vamos anular as nossas lives que temos todos os dias na parte da tarde, porque sim, gente. Ontem começou a nossa inscrição para o curso gratuito Facilitando a Costura Infantil, tá? É um curso gratuito que a gente faz para quem quer começar a ter uma renda com a costura infantil. E aí, na parte da tarde, 3h30 da tarde, nós ainda temos as nossas lives de conteúdo mesmo, tá? E aí, essa semana e a outra semana, nós vamos ter esses conteúdos todos os dias, tá? Porque são conteúdos, são lives, né? Aulas aqui que antecedem o nosso curso gratuito. Para que essas aulas que antecedem? Essas aulas de aquecimento preparatórias. É para que você, já fala, né? Se prepare para o curso gratuito. No curso gratuito, você vai aprender a parte, né, que nós vamos aprender uma peça do zero, vamos aprender a parte da modelagem, do corte e da costura, né? E aí também nós vamos falar sobre questão de negócio mesmo como costura, tá? Parte que envolve ali as vendas, envolve outras coisas, tá bom? Então, se você vai querer participar desse curso gratuito, faça sua inscrição. Quem foi que já fez a sua inscrição do curso gratuito? Faça a costura infantil, me fala. Porque começou ontem. Mas eu ainda não divulguei aqui no Instagram. Mas se de repente você já viu algum vídeo meu e já fez sua inscrição, deixa eu ver. Me conta. Gente, Café com Costura não poderia esquecer do café, né? Na quarta... Ah, gente, outra coisa. Essa semana, o Café com Costureira, ele vai ser a segunda, quarta e sexta, tá? Na semana que vem, ele vai ser todos os dias pela manhã, ou 9h30 ou 10h30, que eu vou olhar depois ali o que vocês vão falar do horário, né? Qual vai ser o melhor horário para vocês. Meu café não é o tradicional, gente, porque eu não gosto do gosto do café tradicional. Aí eu tomo um outro, que é de... Como é que fala? Enfim, eu misturo ele com whey. Whey mesmo, sabe? Meu sonho é aprender a costurar, pois você está no lugar certo. Nossa, eu já tomei café mais cedo. Ô, gente, é porque normalmente eu nem tomo café, pra vocês terem ideia. Eu não tenho esse costume, né? Então, eu acho que eu vou colocar o horário de 9h30. O que vocês acham? 9h30 ou 10h30? Bora ver a votação de vocês que estão aqui também. Eu não tenho muito costume de tomar café, mas esses tempos eu tô tomando só esse em específico. Tipo, sem comer nada, sabe? Precisa aprender a fazer acabamentos. Dez e meia. Onde faz a inscrição? Eu vou postar depois o link pra vocês. Vou deixar ele aqui na minha bio. E nos stories também, tá? Vai ter live na quarta Natal, sim. Vai ter, gente, todos os dias. Se não der pra vocês assistem depois. Mas vai ter.
Ó, muitas estão falando 9h30. 10h30. Pra mim, tanto faz. 9h30. Estou aqui na minha última encomenda de Natal. Olha que maravilha. Estou com dificuldade para fazer a peça com costura embutida. Ó, vamos lá bater o nosso papo. Essa primeira live, eu queria dar os avisos, né? Como eu falei com vocês, sobre para que vai servir essas nossas lives de café com costureira, que é bate-papo, tá? Quem chegou aqui depois, bate-papo de costureira. Hoje eu queria também trazer um tema, né? Porque à tarde é que nós vamos ter os nossos temas de estudo mesmo, tá? 3h30 da tarde. Então, essas 2 semanas, eu sei que nós temos os feriados e tudo mais, mas essas 2 semanas realmente vai ser mais intensa, tá? Vai ter lives, vai ter conteúdos, muita coisa para vocês estudarem. Por quê? Porque janeiro já tá aí e eu queria trazer tudo que fosse possível, né? Para vocês já começarem o ano fazendo algo diferente, realmente, né? Dando ali um pontapé inicial. Então, assim, se eu fosse começar a fazer essas lives, fazer esses conteúdos para vocês, ensinamento, ano que vem, né? Vocês só iam iniciar em fevereiro, né? Então, o ideal é a gente começar em janeiro, né? Começar o ano de fato. Então, a gente vai trazer esses conteúdos agora em dezembro, para ali, no mais tardar 2 semanas depois de janeiro, né? Que vocês já aquietaram as festas. Aí vocês já começam a trabalhar novamente, gente. As férias não é as férias junto com os meninos, não, né? Com as crianças, não. Pegaram férias de escola de dezembro e janeiro inteiro, tá? Para nós que trabalhamos e que queremos fazer algo diferente para nossa vida mesmo, né? Para no final do próximo ano, né, ter a liberdade de escolher o que você vai fazer nas férias, né? Você vai viajar, se não vai, se vai para fazer o que você quiser da sua vida, mas você tendo essa liberdade, tanto, né, geográfica, que a gente fala que é o poder de você tirar suas férias ali no tempo que você quiser, ou a liberdade ali financeira, né? É isso que a gente busca trazer aqui para vocês, né? Que a gente ensina essa profissão que é a costura infantil, para que vocês busquem essa liberdade, né? Trabalhe como profissional mesmo, para que você tenha a liberdade de escolher o dia que você vai trabalhar, quanto que você vai receber, porque vocês sabem, né, que dá para vocês escolherem quanto que eu quero receber esse mês. Tem como? Ou vocês não sabiam? Me conta, vocês sabiam disso? Ai, Midi, mas se fosse assim pra eu escolher quanto que eu quero receber, eu colocaria, eu quero receber 5.000 reais. Mas você pode escolher quanto você quer receber. Aí você vai precisar ir atrás de fazer esse valor. Entendeu? É diferente do fato de você trabalhar para outras pessoas. Quando você trabalha para outra pessoa, você não escolhe quanto que você vai receber, mas independente de quanto você vai receber, você precisa trabalhar todos os dias, de 8 às 6 da tarde, né? Tem umas que trabalham até de segunda a sábado, entendeu? Independente de quanto você vai receber, se a maioria é um salário mínimo, você precisa cumprir esses horários. Para você, quando você trabalha para você mesmo, é diferente. Você estabelece o quanto que você quer receber e aí, a partir disso, você vai se organizar para trabalhar, né? Esse mês eu acho que eu já consegui adiantar muita coisa de conta e tudo, então eu posso receber um pouco mais tranquilo. Vou trabalhar mais tranquilo. Quer receber mais, né, menos? Vou trabalhar menos. Ai, quero receber mais? Trabalho um pouco mais, sabe? E assim vai. O bom é isso, né? Então, gente, hoje eu queria trazer algo mais pra gente falar ou discutir sobre quem tá começando, né? Se tiver muita gente que tá começando aqui. Que às vezes surge as dúvidas do... Será mesmo que eu vou conseguir, sabe? Será mesmo que eu consigo ter uma renda com a costura infantil? Que eu consigo costurar realmente, sabe? Porque eu nunca tive... Gente, veio um efeito aqui que me deixou com a boca gigante. Não tem essa boca não. Deixa eu ver se eu boto outra aqui, gente. Vou deixar natural mesmo, né? Melhor, né, gente? Porque tá meio escuro aqui. Deixa eu acender a luz ali. Os efeitinhos, eles
dá uma clareada, ó. Tá vendo que dá uma clareada? Deixa eu acender a luz ali também, né? Que me ajuda. Botar com luz apagada não dá, né, gente? Acendi, mas não deu muita diferença. Deu muita diferença não, né, gente? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Então, se você tá aqui, né, agora de manhã, se você tá aqui, você tem essa duvidazinha dentro de você, né? Ou se já surgiu esse receio dentro de você com relação a alguma dúvida, seja na parte lá de aprender a costura, aprender a modelagem, ou seja na parte de eu quero começar, né? Eu quero começar esse negócio de costura, tô vendo o povo falando, eu quero, mas eu tenho um pouco de dúvida, será mesmo que eu consigo? Porque assim, na minha família ninguém costura, né? Será que preciso de dom para eu começar? Porque tem gente que tem essas dúvidas, vocês sabiam? Porque assim, a pessoa pensa, né? Nossa, não tem ninguém na minha família que faz isso. Eu gostei da ideia, seria algo assim que daria pra fazer, né? Ficar em casa com as crianças, ficar perto, né? Ver crescer ali, não ficar trabalhando o dia inteiro fora, né? Poder acompanhar. E aí eu faço no meu tempo, né? Isso aqui que eu tô falando é a visão de pessoas, tá? E existe muito, né? Esse tipo de visão. Então, mas eu nunca costurei. Então, assim, eu queria saber, será se realmente eu consigo antes de eu investir. De repente você compra uma máquina, né, para poder começar. E aí, na hora de você pegar lá para costurar, você vê que não era para você. Será que tem como você se precaver disso? Antes de começar, será que tem como de eu saber se realmente é para mim? Já surgiu essas dúvidas na cabeça de vocês? Ó, já costuro há alguns anos, mas hoje o que tenho dificuldade é na parte de modelagem. A modelagem, ela é uma dúvida em dificuldade na cabeça de muitas, tá? Porque eu sempre falo pra vocês sobre o processo que nós temos dentro da costura infantil, tá? Porque a costura infantil, meninas, ela é um negócio. Vocês já viram aquelas empresas que mandam os funcionários para uma outra cidade para fazer treinamento? Sabe onde é que eu vejo muito isso? Tem muitas. A maioria das empresas grandes fazem isso. Eu vejo muito isso, vi muito, né? De perto meu, né? Com pessoas que já trabalharam perto de mim e até familiares mesmo. Vocês sabiam já que eu trabalhei em uma concessionária de carro? Já trabalhei em uma concessionária. Então, nessas concessionárias, acontece muito isso, né? Mas não na minha área, porque eu tinha 18 anos na época, gente. Eu era 17. Mas assim, eu fiquei lá por 3 meses só, pra vocês verem, né? Eu tentava, né, quando as pessoas falavam pra mim, vai procurar um emprego, pererê parará, sabe? Porque eu era novinha, gente. Você vai procurar um trabalho que te dê dinheiro. E olha só, onde é que eu tava? Na concessionária de carro, como recepcionista, tá? Então, eu trabalhei lá como recepcionista e eu vi as pessoas entrando para ser vendedor e tudo mais, eles enviavam para fazer treinamentos em outras cidades. E esses treinamentos eram o quê? Eram estudos realmente para elas dominarem toda aquela parte ali de vendas, né? Elas precisavam saber para poder vender o carro, né? Então, isso acontece em muitas outras empresas, tá? A empresa até paga, o funcionário vai, faz o treinamento, né? Para saber dominar mais sobre aquele assunto, para que consiga vender, tá? Então, assim também é dentro de qualquer outra profissão. A costura infantil é uma profissão. Então, aqui dentro nós temos também, né, que nos especializar, né, fazer treinamentos, tá? Em todas essas áreas. E aí, dentro da costura infantil, nós temos 3 áreas, que é a modelagem, o corte e a costura, né? E de forma mais completa, nós temos 4 áreas, que aí entra toda aquela parte ali do marketing, de vendas, né? Por quê? Porque a costureira, que ela faz a modelagem, ela faz o corte, ela faz a costura, ela precisa saber ali um pouco também sobre a parte de vendas, né? Como é que você vai vender? Como que você vai conseguir encomendas, né?
Não é simplesmente só costurar. Muita gente falha, né, ao entrar para a costura infantil como profissão nessa parte, que acha que basta apenas costurar, né? Muitas, vocês não sabem a quantidade de mensagens que eu recebo, ou já recebi, né, com relação a isso. Nossa, Bia, eu até costuro, eu fico desanimada, quero desistir. Por quê? Eu costuro, mas eu não vendo as peças que eu faço, eu não consigo encomenda. Tem meses que não dá pra nada, as encomendas que entram, não dá pra pagar nem... Sabe por quê? Por que será? E às vezes é costureira de anos, né? Costureiros que tá aí na parte da costura infantil há mais de 10 anos, né? Mas o que tá faltando? Saber também sobre a parte de vendas, tá? Então, olha pra vocês verem, são complementos, uma coisa complementa a outra. E ainda pra completar, a maioria dessas que fala que já costura, já até domina a parte da costura, mas não consegue ali vender, aí eu vou olhar a fundo, né? Porque eu pergunto, gente, né? Eu pergunto, mas o que está acontecendo? Por que não tá conseguindo vender? Vamos lá, eu começo a estudar ali um pouco, né? A gente precisa saber, né? Precisa perguntar as coisas pra gente conseguir ajudar, certo? E aí eu vou perguntando, o que acontece? Não faz modelagem, né? O que acontece? Compra molde pronto, tá? Entra, mas o que tem a ver essa parte de não fazer modelagem e não vender, né? Calma, como eu falei, complementos, né? A pessoa só compra o molde pronto, vem cá, cortou, fez a costura, mas também não sabe a última parte, que é a parte de vendas, certo? Tem coisas ali que estão incompletas, tá? Porque quando a pessoa fala, beleza, Mídia, eu faço modelagem, eu corto, eu costuro, já tudo impecável, eu sei vender, mas eu não tô vendendo e não tô conseguindo encomenda. Opa, como assim? Fez todas as etapas e não tá vendendo? Tem certeza que fez tudo? Então a gente precisa estudar a fundo. E aí é onde eu entro, eu vou fazendo as perguntas para eu encontrar as falhas, né? Porque às vezes a gente fica despercebido, a gente acha que tá fazendo de tudo, mas não tá, né? Vai fazendo ali e acha, mas eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo e nada, né? Aí eu entro e vou perguntando, né? Mas você fez isso na parte de vendas? Não. Mas você fez isso nessa parte aqui pra fidelizar cliente? Não. Então, realmente não tá fazendo tudo que é possível ali pra vender, né? Vocês sabiam da importância de fidelizar os clientes nessa parte das vendas? Ou não? Nunca nem tinha ouvido falar, Mid. Eu achava que a costura nem tinha a ver essas coisas também. Só que são passos, né, meninas? É aos poucos. Não é, eu vou começar hoje, eu já preciso dominar isso tudo. Não, é aos poucos. Uma etapa por vez. Quando a pessoa ela entra numa empresa, ela já não entra sendo enviada para fazer treinamento, não. Ela entra, vai aprendendo ali o básico ali que a empresa já passa, aprende, e aí para aperfeiçoar, melhorar ainda mais, ela é enviada para fazer esses treinamentos. E tem empresas que até trazem as pessoas e fazem treinamento na própria empresa, sem precisar enviar, sabe? Então, aos poucos, gente, é uma etapa após a outra, né? Nada na vida a gente aprende de uma vez, né? E aí, aquilo que eu tava perguntando para vocês no começo, dessas dúvidas que surgem, né? Que quer começar, quer entrar para esse ramo, mas será se realmente eu vou dar conta? Será realmente se eu consigo, sendo que eu nunca costurei, né? Sobre o dom, eu nunca mais tinha falado sobre isso, né? Sobre a questão do dom. Quantas já se perguntaram será se para costurar existe dom? Deixa eu ver se tem algumas que já pensaram sobre isso. A minha história é até engraçada com relação a dom, viu, gente? Vocês querem que eu conte? Eu acho que eu nunca nem contei. Eu acho que eu nunca nem contei essa história pra vocês com relação ao dom. Fiz uma modelagem vestidinho, depois da costura finalizada, vi que na parte das costas ficou torto. Gente, tem que bater todos os pontinhos antes de finalizar. Eu estou indo bem, devagar no caso, né? Quero aprender os acabamentos, quero aperfeiçoar, então você quer ficar melhor ainda nos acabamentos, no caso, né?
Eu ando com a minha mochilinha, com minhas peças prontas. Onde tem oportunidade, eu mostro as roupas. Já consegui vender bastante peças assim e peguei encomenda junto. Gente, olha que maravilhoso, né? E o legal de vocês comentarem é que as meninas que estão aqui, vocês já podem se inspirar. Foi a Luana que falou isso, ó. É uma estratégia que ela utiliza pra vender. Tá vendo como que ela faz? Ai, mas eu tenho vergonha. Ô, gente, já ouviram, né? Provavelmente sim, que a vergonha não paga boleto, né? Todo mundo que começa precisa fazer o corre. Depois, né? Porque a gente faz o corre pra no futuro a gente ficar tranquilo e as clientes que ir atrás. Afinal de contas, se você fez o trabalho de fidelizar as clientes, elas vão ter seu número, elas vão atrás de você, elas vão indicar você. Você não vai nem precisar sair de casa. Não vai precisar fazer os corre, né? Mas primeiro você precisa fazer a sua parte. Parabéns, Luana. Amei. Amei essa tática. Sabe qual era uma das táticas que eu utilizava? Estratégias, né? Que eu utilizava também para conseguir encomendas. Eu ia no bairro de rico. Exatamente. Tá vendo? Que quando às vezes vocês olham assim e acham que sempre teve encomenda, as pessoas sempre foram atrás. Não, até porque quando a gente vai costurando, a gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai estudando, vai melhorando. E é assim que funciona, né? Então, lá no começo, nem sempre é perfeito as coisas que a gente faz, né? Então, assim, tem coisas que, não saiu perfeito, não posta, né? Não vou postar porque também não tá perfeito, pererê parará, né? Tem toda aquela desculpa. Eu nunca vi que costureira dá muita desculpa, gente. Eu falo isso por mim, tá? Quando começa pra postar no Instagram, é um negócio, é um BO, né? Sempre dá desculpa pra esse negócio de postar. Porque isso, porque aquilo. Eu deveria colocar chega de desculpas, né? Eu acho que eu vou começar a utilizar essa frase. Chega de desculpas, gente. Vamos fazer diferente, vamos mudar, tá? Então, o que eu fazia? Eu ia no bairro de rico. Por quê que eu falo que eu ia no bairro de rico? Ô, gente, porque eu tava cansada de atrair clientes que não davam valor, só reclamavam, sabe? Das coisas do preço e essas coisas. Eu ia no bairro de rico, eu batia na porta. Eu deixava um cartãozinho, né? Eu tinha feito um cartãozinho meu. Eu deixava cartãozinho, né? Falava que eu fazia, o que eu fazia, né? Me apresentava. Mas é isso, gente. Cara limpa ia mesmo, entendeu? Mas assim, não significa que só porque eu fui no bairro de rico, lá também não tinha gente que reclamava de valor, tá? Porque, enfim, depois eu fui aprendendo o tipo de pessoas que eu queria atrair e tudo mais. Tá bom? Acho que não é dom, pra mim é desejo. Eu vou contar minha história pra vocês sobre a questão do dom, tá? Minha primeira vez fiz modelagem. Fiz modelagem aqui com o curso, olha, maravilhoso. Ó, eu acho que sim, mas também depende da força de vontade. Isso com relação a dom, é? Ó, que estratégia boa, Luana. Já tô pegando essa estratégia, muito boa mesmo. Gente, coisas boas, estratégias que funcionam, é bom a gente compartilhar. É bom de compartilhar, vou compartilhar. Dica boa é dica compartilhada, sabe aquilo? Conta aí pras meninas, quem mais, né, que já tá aqui nesse segmento. Conta uma estratégia que você fez que funcionou pra ajudar elas. Eu fiz uma promoção aqui e deu muito certo. Eu dei brinde, deu muito certo. Que peça pra começar. Olha, essa semana a gente ainda vai ter muito, muito, muito conteúdo, viu, gente? Só tá começando. E aí, ó, pra vocês que estão chegando agora, já vou avisando. A gente já começou a inscrição do curso gratuito Facilitar na Costura Infantil, tá? Hoje à tarde é a nossa primeira aula preparatória, às 13h30 da tarde, tá? Então já se prepara pra você participar. E aí, durante essa semana e a outra, nós vamos ter muito conteúdo, inclusive isso, né? As melhores peças pra gente começar, tá? Ó, estou indo devagar, me organizando aos poucos, quero fazer acabamentos perfeitos. Ó, é legal fazer acabamentos perfeitos, claro, é maravilhoso. Só que cuidado, tem uma linha bem tênue aí nessa parte. Por quê?
Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de capricho. Isso é claro, todo mundo que me acompanha, vê meus vídeos, sabe, né? Só você olhar minha página aqui, você vai saber disso. Mas muita gente se prende muito nessa questão, né? Não tá perfeito ainda, então vai adiando. E eu já vi pessoas adiando há anos. Anos. E eu digo isso até mesmo com alunas que entraram para começar, né? No mundo da costura infantil, mais de 3 anos. Já aluna há mais de 3 anos e ainda não começaram. Porque se prende muito ao perfeccionismo ali, ó. A peça tá perfeita. Não tem que estar perfeito para eu começar. Tem algo que eu ouvi e que eu comecei a falar para vocês aqui, ou para as alunas, que é o quê? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? Não espera estar perfeito para começar, tá? Porque nunca vai estar... Gente, até hoje, tem mais de 14 anos que eu costuro. Até hoje, eu aperfeiçoo, eu estudo, eu melhoro, tá? Aprendo coisas diferentes, passo para vocês coisas diferentes, tá bom? Então, assim, nunca vai estar perfeito o suficiente quando a gente se prende ao perfeccionismo, tá bom? Então, primeiro faz, depois melhora. As minhas primeiras encomendas eram horríveis, né? Então, assim, quem começa, inclusive, quem começa, né, aqui comigo, aprendendo bonitinho, tá 1000 anos luz na minha frente quando eu comecei. Que a minha não era perfeita, eu não tinha direcionamento de ninguém, eu comecei de acordo com a minha cabeça e assim foi, entendeu? Coitada das clientes, que era feinho mesmo, né, nos acabamentos. Mas eu fui estudando e aperfeiçoando, né? Então, assim, até hoje eu estudo, eu melhoro, tá? Então não se prenda a isso, porque se prender a isso, você pode ficar travada anos, sabe? Muito tempo pra começar. Por quê? Porque nunca vai estar perfeito. Sabe quando uma pessoa, ela emagrece, mas ela não enxergou que ela emagreceu? Aí ela fica emagrecendo, que fica com o aspecto de doente. Porque ela não se enxerga, ela não enxerga que ela emagreceu. E existe isso de forma psicológica mesmo, né? Então, é a mesma coisa com a perfeição. Você nunca enxerga que tá bom o suficiente. Pra você sempre tá faltando alguma coisa e não tá bom, entendeu? Então, cuidado pra você não ficar presa. É claro, eu sempre busco melhor, você senta, você estuda, você precisa mesmo, né? Estudar, buscar ser melhor. Mas não espere estar perfeito pra você começar a vender, começar a pegar encomenda, tá? Ó, estou começando agora, faço somente roupa e calcinha, que é mais fácil. Ah, eu amo esse segmento. Tem gente que faz costura infantil de encomenda e de pronta entrega só dessa área, só. Né? E já é grande, só nessa área, viu? Ó, estou participando de uma feira de artesanato aqui na minha cidade. Olha, feiras são ótimo para você expandir a sua lista de contatos para mandar mensagem, pegar encomenda. Ela é ótima para você vender, ser conhecida, tá? Pelas pessoas aí. Quem não é visto não é lembrado, gente. Então, se você tem essas estratégias aí, que tem essa possibilidade de fazer, faça, tá? Ó, Mídia, já domina a costura, tenho todas as máquinas, mas tenho dificuldade em fazer a modelagem, apanho muito. É o que eu respondi lá em cima para outra que perguntou sobre a questão da modelagem. Né? Muita gente pula essas etapas e ela entra da mesma forma na questão de você buscar melhorar. Né? Lembra do exemplozinho que eu dei, que as empresas mandam os funcionários fazer treinamento para eles ficarem melhor, se profissionalizarem, serem um vendedor melhor ali? Da mesma forma, entra essa parte, tanto a parte de vendas, tanto a parte de modelagem, a parte de corte, a parte de costura. Todas essas áreas entram, né? Em você buscar realmente se profissionalizar mesmo, né? Buscar aprender modelagem. Quem não aprende, gente, modelagem, tem alguém aqui que sempre se recusou a aprender modelagem, comprava molde pronto, mas hoje arrepende de não ter aprendido antes. Tem alguém? Deixa eu ver se tem. Bora ver. Já estou com a minha lojinha aberta. Ó, já estou com a minha loja aberta e já estou vendendo. Olha isso.
Lule Modinha. Olha que maravilhoso. Eu tô aprendendo moda infantil com você. Onde me inscrevo no curso gratuito. Eu vou deixar depois o link pra vocês, tá? No perfil. Preciso etiquetar as peças pra ser valorizadas. Olha, teve uma época que eu etiquetava, eu fazia as minhas etiquetas, porque na época eu não sabia da possibilidade de você mandar fazer, né? E eu também nem tinha grana, assim, sabe? Pra eu pensar nisso. A grana que vinha, eu pensava em fazer outras coisas, tá? Mas nunca me impediu, tá? Eu acredito que o meu maior foi nessa época mesmo. O meu maior faturamento com a costura infantil não tinha etiqueta, tá? Então, eu acho que todas essas coisinhas são coisas que etiqueta, colocar tag, botar, sabe? Tag é aquelas maiores que pode vir a logomarca com a numeração da peça. Todas essas coisinhas você pode ir melhorando e acrescentando aos poucos, tá? É muita questão mesmo de capricho. Eu indicaria mais etiqueta, todas essas coisinhas assim, se você fizer pronta entrega, sabe? Porque aí você vai fazer como se fosse loja barra ateliê, sabe? Aí eu indicaria colocar, mas não pelo fato de, ter o nome da marca e tudo, mas pela numeração, né? Porque quando é por encomenda, você sabe quem é aquela cliente. Então, você fez na medida daquela cliente, certo? Então, meio que você não precisa de uma etiqueta para botar a numeração. Agora, quando você vai fazer no pronto entrega, às vezes você faz várias peças iguais com tamanhos diferentes. Aí é bom botar só pra, sabe, distinguir. Mas se você tem a possibilidade de mandar fazer etiquetinha pra deixar nas suas peças, se você tem esse sonho de colocar, pode colocar, tá? Mas o que eu quero dizer é que isso não impede, né, de você vender, não impede das pessoas valorizarem as coisas que você faz, isso não impede. Isso é detalhe que você pode colocar ou não, sabe? Não impede mesmo. Ô, gente, deixa eu contar pra vocês como foi que essa relação minha com a questão de será se eu preciso de dom para começar na costura infantil? Eu sempre falo que as pessoas hoje em dia olham para mim e falam assim: ai, Mídia, você tem o dom, né? Você tem o dom da costura, porque você faz com muita perfeição, isso e aquilo. Lá no meu começo, a minha relação, né? A minha visão com relação a dom. Eu nunca pensei, né? Nunca passou assim pela minha cabeça no sentido de, eu tenho o dom e eu vou fazer. Não, na minha cabeça, o que passava era o quê? A minha avó costurava, certo? Quando eu comecei a costurar, eu não tinha assim, tanto contato com ela porque eu era muito novinha, né? E ela morava em um outro estado. Naquela época eu não tinha contato com o telefone pra ficar ligando, né? Que eu lembro até que tinha cartão, você ia no orelhão, cartão e tal. E pessoas que tinham mais condição tinham telefone fixo em casa. Isso eu me lembro, né? E olha que hoje eu tenho 28 anos, então foi há 10 anos atrás. Tava mais ou menos assim, mas tinha uns telefonezão, né? Eu lembro que tinha uns telefones, mas eu não tinha contato a isso não. Tá bom, gente? Eu não tinha. Quando eu comecei, tá? Então, não sei, eu não tinha como entrar em contato com a minha avó pra falar, pra perguntar pra ela essas coisas, tá? Então, eu lembro que eu sabia que minha avó costurava, né? Sabia que ela costurava. Ela já tinha feito várias roupas pra mim e tudo mais. Então, na minha cabeça, eu pensava mais no sentido assim, olha, minha avó costura. Eu sempre gostei de coisas diferentes, coisas que não se encontram em loja. E só pra contextualizar, eu comecei costurando, que eu costurava minhas roupas, tá? Eu queria costurar minhas roupas, né? E foi assim que eu convenci uma adolescente, né? Convenceu ali o seu pai de comprar uma máquina. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma máquina, né? Mas eu não... eu ganhei de presente uma máquina. Não, gente. Minha família nunca teve condições financeiras pra, sabe? Porque ganhar um presente assim, igual uma máquina... E eu lembro que o meu pai, ele parcelou em 6 vezes a minha máquina que ele comprou usada, tá? Eu ainda tenho essa máquina. Ele comprou usada e ele ainda dividiu no cheque. Pra vocês terem ideia,
né, tadinho, mas ele quis fazer isso, né, porque eu convenci que isso ali seria um investimento. Olha só pra vocês verem. Não foi simplesmente, eu quero, pai, compra pra mim, não. Eu convenci ele que isso ali seria um investimento. Por quê? Eu falei com ele, olha, eu vou fazer minhas roupas, você não vai precisar mais comprar minhas roupas. E quando eu aprender a fazer minhas roupas, eu vou fazer pra vender. Esse aqui foi o meu argumento pra ele, certo? Então, ele fez porque eu iria fazer aquelas roupas ali pra vender. Mas, gente, não que ele... não é que ele desapoiava, mas ele queria que eu estudasse, que eu fizesse faculdade, que eu arrumasse um outro emprego. Não era nada de costura, né? Mas ele me deu porque eu trouxe esse argumento ali pra ele. Então, como eu era adolescente, ele pensou... Beleza, só pra ganhar um dinheirinho. Depois ela vai fazer faculdade, essas coisas, né? Porque o pessoal das antigas, eles tinham isso, né? Que você tinha que estudar. Até hoje, né? Se bobear, meu pai ainda quer um diploma, tá? Nada de errado com diploma, tá, gente? Mas, enfim. Então, assim, a minha relação com será que costura é dom não passava muito assim. Pra mim, minha avó costurava. Se ela costurava, eu consigo costurar também, né? Na minha cabeça era isso. Mas minhas peças eram horríveis. Eu não sabia fazer nada. Pra vocês terem ideia, eu pegava um tecido, ó, eu abria ele, eu botava em cima do tecido aqui, botava ele no chão, que na época, né, era o que eu tinha, botava no chão pra eu cortar, eu pegava a minha fita métrica e uma caneta e eu riscava em cima do tecido. Pra mim, né, eu vim conhecer modelagem quantos anos depois? Acho que 3 anos depois que eu já tinha começado a costurar. Que eu vim conhecer ou saber da existência de modelagem, tá? Eu vim saber da existência de modelagem uns 3 anos depois que eu havia começado, tá bom? Que aí nossa, isso aqui vai me poupar muito tempo, além de não estragar tecido, porque eu estragava muito tecido. Porque como eu media em cima ali da peça, colocava a fita e riscava, ou seja, eu fazia uma modelagem em cima do tecido. Olha que risco. Então, assim, eu estragava muito tecido, muitas vezes, né? Que eu usava caneta, eu não usava giz. Né? Não sei o que passava pela minha cabeça, gente. Eu acho que é muito... Eu acredito que hoje em dia tem muitas pessoas, assim, que não têm o conhecimento de tal coisa e é por isso que faz tal coisa errado. Mas não é porque, eu faço errado porque eu quero. Porque, minha amiga, se você faz errado porque você quer, aí já é uma questão, assim, que você realmente não quer melhorar. Porque se você sabe que algo tá errado, o que você faz? Você vai tentar melhorar. Pelo menos eu penso dessa forma e eu pensava, mesmo adolescente, eu pensava assim, né? Então eu fazia daquela forma porque eu não sabia que existia uma outra forma, né? Como eu falei com vocês, eu comecei sem instrução nenhuma de ninguém. Hoje vocês têm a facilidade que é a internet aqui, ó. Olha só, nós estamos aqui às 11 horas da manhã e eu tô falando com vocês sobre isso, né? Hoje vocês têm cursos online. Nós vamos ter um agora e é gratuito, né? Onde eu faço ali a modelagem com vocês, né? Então eu não tinha esse acesso, né? Esse suporte para aprender. Então eu fazia porque eu achava que era o certo. E eu estragava tecido, porque eu lembro que eu riscava com a caneta a medida em cima do tecido e às vezes a medida estava errada. E o que acontece? O tecido, ou eu estragava ele, cortava errado. Muitas e muitas vezes eu tive que voltar na loja e comprar outro tecido com o meu lucro. Era o meu lucro, eu ia lá e comprava o tecido novamente porque eu tinha estragado. Isso aconteceu muito. Provavelmente, se você já costura, seu início também já estragou o tecido. Acontece, né? Acontece, porque às vezes a gente começa e depois a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? Então, a minha relação com, é dom ou não, sabe, não... Só minha avó fazia, eu vou fazer aqui também. E lá no início ninguém falava que era dom porque era feio. Aí depois que você melhorou e aperfeiçoou, o povo fala, não, mas é porque ela tem um dom. Não, você faz porque você tem o dom. Então, gente, eu não acredito que... Não que eu não acredito que tenha dom, né? Eu acredito que existe, sim, as pessoas que têm uma facilidade, né, a mais ali para poder aprender. Eu acredito super. E essa facilidade a mais, muitas pessoas pegam como o dom, né?
Não, ela tem o dom da costura porque ela tem uma facilidade a mais. Mas mesmo as pessoas que têm facilidade a mais para aprender, elas precisam aperfeiçoar, tá? Então, para mim, sim, você que acha que tem dom, que não tem dom, qualquer pessoa consegue, né, aprender ali a ter uma profissão com a costura infantil. Consegue desenvolver, sim, né, esse aprendizado, né, desenvolver ali a parte de costura, desenvolver a parte de modelagem, tá? Então, assim, você vai aperfeiçoando nisso. Você pode até ter dificuldade nisso ou naquilo, mas você vai aperfeiçoando, vai estudando, você vai melhorando aquilo, tá? Então, até mesmo a pessoa que se diz ter dom, ela precisa de aperfeiçoar, porque senão ela vai demorar anos, ela pode até aprender sozinha, mas ela vai levar anos pra aprender sozinha, né? Então, se ela quiser antecipar, ela consegue, né? Antecipa, estudando ali e aperfeiçoando aquelas coisas. Isso é o que eu penso sobre dom, tá, meninas? Cada uma, com certeza, tem uma visão com relação a isso, mas eu queria trazer esse meu ponto de vista com relação a dom, porque eu sei que algumas até têm, né, esse pensamento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Estou arrumando a casa, escutando a live. É isso mesmo, gente. Eu faço assim também, às vezes. Pra estudar, sabe? Vou escutando. Ó, eu tenho dificuldade na hora do corte, no fio do tecido. Vem cá que eu vou te ensinar, agora você não vai ter mais, não. Vou pegar esse aqui, ó. Você vai aprender agora com relação ao fio do tecido. Saúde, gente. Todo tecido que você compra, ele vai ter isso aqui, ó, que a gente chama de ou rebarba de tecido ou auréola, né? Que é essa partezinha aqui, ó, que tem até uns pontinhos. Deixa eu ver se do avesso dá pra ver mais. Ó, aqui do avesso dá pra ver mais, tá vendo? Essa partezinha aqui, normalmente, ela é a direção que você vai posicionar, digamos assim, o molde inteiro, em pé, ó. Aqui, vamos ver aqui, ó, um molde de um corpo, ele é em pé, certo? O tecido aqui, ó, tá em pé. Então, o molde eu vou posicionar em pé nessa parte aqui do tecido. Largura do tecido, quando a gente fala, é aquela que a moça da loja vai lá e corta. Ah, eu quero 1 metro de tecido. Ela mede a altura em pé do tecido, 1 metro. Aí ela vai lá e corta na largura, tá? Então, a largura dos tecidos, normalmente, é de 1,5 metro. Tem uns que é 1,40 m, outros 1,30 m, mas o padrão é 1,5 m. A largura dele é essa aqui, ó, que é onde ela corta. A direção em pé é essa aqui, tá? Então, a largura do molde vai sempre estar posicionada na largura do tecido. A altura do molde vai estar sempre posicionado na altura do tecido, tá? Deu pra entender? Deixa eu ver, me fala aí. Deixa eu ver se deu. A altura do tecido é onde tem, ó, essas rebarbas aqui, ó, que é onde a cliente mede 1 metro. Você pediu 1 metro, ela foi lá e mediu 1 metro, meio metro. A largura é onde tem 1,5 m, tá? Então, largura do molde se posiciona na largura do tecido, a altura na altura do tecido, certo? Deixa eu ver aqui se tem um... Vou desenhar um... Ó, perfeitamente, sim. Ótimo. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Vou cortar um mini molde. Só pra vocês verem. Vocês não vão ter mais dúvida quanto a isso. Vou desenhar um mini molde aqui. Só pra vocês tirarem a dúvida mesmo por inteiro, sabe? Mini molde. Ó. Desenhei um mini corpinho. Tá vendo? É um mini corpinho aqui, certo? Aqui é a dobra, que normalmente a gente faz dobrado, né? O molde assim, ó. Dobrado assim, ó, da metade do corpo. Agora vem cá. Aqui onde tem esses pontinhos, que é a rebarba do tecido, a auréola, é a direção em pé, que eu falei, lembra? É a altura ali do tecido,
Ele, desse jeito aqui, ó, é a altura do corpinho, a altura da roupa. Posiciona aqui, ó, a altura do tecido, a altura da roupa. Largura do tecido, largura da roupa, né? Então, largura do molde é onde você vai posicionar? Na largura do tecido. A altura da peça na altura do tecido. Não tem como errar, gente. Aí tem os tecidos, por que a gente faz isso? Mish, por que a largura a gente posiciona na largura do tecido? A largura da peça na largura do tecido. Por quê? Às vezes tem tecidos que esticam um pouco, então você posiciona essa parte de largura na parte aqui do corpo, que vai esticar um pouco. Porque já pensou, você posiciona o seu molde na parte que estica. Assim, ó. Aqui ele tá em pé, né? Altura e largura. Aí eu vou e posiciono o meu molde assim, deitado. Aí a parte que estica um pouquinho, isso aqui é uma sarja, então ela estica levemente, não estica muito não. Ela vai ficar na altura do meu corpo, ó, né? Porque eu botei ele deitado. Pode ser que na hora que eu bote um monte de saia, o meu corpinho, ele vai descer um pouquinho, ó. Descer um pouquinho, por quê? Porque ele estica. Esticou um pouquinho. Vai esticar na altura? O ideal é esticar na largura, se for o caso, né? Que se você quiser fazer ele mais apertadinho aqui no corpo, ele tem que esticar na largura, não na altura. Não faz sentido esticar na altura, né? Então, tem tecidos que não esticam, que aí sim, para você aproveitar melhor aquele tecido, você pode cortar o molde tanto na largura quanto na altura, né? Mais especificamente, que são feitos isso, são os tricolines. Tricoline, às vezes não estica, brim, né? Tem uns brim que não estica também, que aí, tá apertado aqui, vai ficar faltando tecido, você pode, né, usar todos os pedaços ali daquela parte do tecido, né, pra fazer a sua peça, tá economizando. E claro, gente, aqui que eu mostrei, ó, foi o tecido aberto, tá? Porque normalmente quando a gente corta com tecido, ó, dobrado. Aqui tá a altura e aqui a largura. A gente dobra o tecidinho, né, assim. E aí posiciona o nosso molde na altura aqui, ó, bem, aqui é a gola. Então, essa parte aqui, ó, dobrado, como se fosse metade, né? Então, a gente posiciona bem, gente, na dobra do tecido. Porque quando você cortar, que você abrir, vai estar as duas partes, né, do corpinho. Tanto lado direito quanto esquerdo, tá? Normalmente a gente dobra. Mas, enfim, essas coisas vocês vão aprender no nosso curso gratuito, tá? Vou passar de forma mais detalhada lá pra vocês também. Tudo isso vocês vão aprender lá, tá? Alguma dúvida a mais, gente, sobre isso que a gente falou hoje? Vocês entenderam quanto a questão de dom ou não, né? Então, se achem capaz, tá? Se achem capaz, realmente. Eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de fazer. Eu sou a responsável pelo meu sucesso, pelo meu crescimento, né? Se tiver que ter algo diferente na sua vida, né, te levar para outro nível, a única pessoa responsável é você, viu? Queria te desanimar, não. Na verdade, eu acho que é motivo para ficar feliz, né? Não desanimada, porque quando você depende de outras pessoas para ter um crescimento, para mudar de vida, sabe, para fazer o que você quer, para ter seu próprio dinheiro, para presentear seus filhos com o que eles querem. Nessas épocas festivas são os momentos que a gente mais fica sensíveis, né, com relação a isso. Porque todo mundo recebendo presente, às vezes as crianças querem algo que você não pode dar, né? E aí você pensa, poxa, se eu tivesse botado o meu ateliê para funcionar, eu acho que eu poderia. Hoje eu acho que eu teria condição, sabe? Eu fico até emocionada. Eu fico até emocionada falando sobre isso, gente, mas essas épocas festivas são as épocas que a gente mais fica realmente emotiva com relação a isso, né? Graças a Deus, hoje meus sobrinhos estão aqui, depois eu vou mostrar eles pra vocês. Gente, a rinca toda tá aqui, né? E hoje eu posso presentear eles. Ai, tia, eu queria isso. Você pode dar pra eles. Então, assim, eu acho que não tem coisa melhor, né, do que isso. Tá? Então, se esse ano você não se movimentou pra ter isso no fim do ano, eu realmente espero fazer parte do seu crescimento para esse próximo ano, sabe? Eu realmente espero, e eu estou aqui para isso. Esse café com costura que a gente criou aqui, costura não, com costureiras, né? Porque todas que estão aqui, eu mesmo já estou declarando, vocês são costureiras e de sucesso, né?
Então, esse café com costureira que a gente criou é realmente para incentivo. Para incentivo, né? E a gente vai ter essa série, só em período de pré-curso gratuito, tá? Ou seja, vão ser 2 semanas só. A cada 2 meses vão ser 2 semanas de café com costura, tá? Então, assim, eu espero vocês aproveitarem muito, porque não vai ser lives que você vai entrar no meu perfil e ver normalmente. Ela vai ser em épocas específicas, tá? Quem chegou depois você assista, para que você possa, né, refletir ou aprender com o que a gente falou aqui hoje. Quarta-feira, estamos aqui novamente no Café com Costureira, tá, gente? No Café com Costureira, segunda, hoje, quarta e sexta. À tarde, todo santo dia. À tarde, nós vamos ter as nossas aulas preparatórias para o curso gratuito, 3h30 da tarde, todos os dias. Somente na parte da manhã, dessa semana, 3 dias, que a gente vai ter esse Café com Costureira. Tá bom? Que é esse bate-papo bem legal, em que vocês perguntam, eu respondo. Tá bom? Estou um pouco de dificuldade para me organizar, mas já coloquei nas mãos de Deus para me dar força. Você acredita que, não sei se é na semana que vem, ou é nessa semana, que a gente vai ter uma aula preparatória sobre isso, sobre como se organizar. Então, vai ser muito bom. Pra vocês verem, né? A gente fala sobre, realmente falar sobre tudo, né? Porque tudo faz parte. Porque não é só, costura, vem cá que eu vou te ensinar uma costura. Não é só isso, né? Pra você ter um negócio, se tornar realmente uma profissional, você precisa se organizar em muitas áreas. Mas é isso aí, meninas. Eu vou liberar o link nos stories para quem não se inscreveu no curso gratuito. Aí você vai lá, se inscreve, quem não se inscreveu ainda, tá? Porque você precisa garantir a sua vaga, porque vai ser... as aulas acontecem com o blog, você recebe os avisos, você entra em um grupo de avisos também, para você receber toda a lista dos materiais que nós vamos utilizar. E outra coisa, nesse curso gratuito nós vamos ter sorteio. Exatamente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Então, beijão pra vocês e até mais tarde, tá? Mais tarde, 3h30, eu espero vocês. Vamos ter conteúdos de verdade. Já pega um caderninho, uma caneta pra você anotar, tá? Então, beijão e até mais.